Santo Deus, nós queremos, Paizinho, te pedir, Senhor, por uma atmosfera, Senhor, onde essa palavra pode ser ministrada, Paizinho, entendida e aplicada. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo já está aqui no nosso meio, porque foi o próprio Jesus que o deixou aqui. Nós queremos, mais uma vez, te pedir que esse Espírito Santo abra o nosso entendimento, que Ele remova tudo dessa mensagem que não vem de Ti, Senhor, e que seja transmitido, Paizinho, o que Tu queres. Eu te peço que o Senhor retire de mim, Paizinho, todo e qualquer tipo de autoridade, e que seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor. Os corações estejam abertos para receber, mas não só para receber, Senhor, para aplicar, porque a gente não pode lembrar do aniversariante dessa semana somente no mês de aniversário dele. Então, Jesus, nós te convidamos, tu és bem-vindo aqui, através do Teu Espírito Santo do Senhor, para que a gente tenha um culto, Paizinho, a gente tenha um momento de palavra, onde haja entendimento e aplicação da palavra. Muito obrigado, Senhor, que enquanto estamos aqui, os nossos familiares, aqueles que amamos, as nossas casas, estejam guardadas, estejam debaixo das Tuas asas, Pai. E as nossas crianças lá em cima tenham uma atmosfera onde o Espírito Santo também as visite. E que todos nós aqui, Paizinho, possamos sair de alguma forma, Senhor, transformados para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Alguém aqui já entrou de penetra numa festa? Charlan já foi de penetra em alguma festa. O Yuri, tenho certeza, olha o Yuri aí. Diniz nem se fala. Você ir de penetra numa festa, você ir numa festa que você não foi convidado. Aí você está lá na festa, está comendo, está se divertindo, está aprontando todas, está se escondendo do anfitrião para ele não saber quem é aquele cara ali. O cara viu o título lá de penetra na festa. Quem é aquele cara ali? Não conheço. Mas é desse jeito quando você entra de penetra numa festa. Você aproveita ao máximo e se esconde também, que é para não ser localizado. Não é assim? Você vai lá, os parabéns do aniversariante, não sabe nem qual é o nome dele. É mais ou menos assim, né, Júnior? Come bolo, se esbalda, geralmente vai com a roupa errada, aí se destaca, porque não estava preparado para isso. Samuel me chamou para ir para o aniversário de que eu nem conhecia, eu estava de bermuda e camiseta. Fui para lá, pronto, estou dando exemplo. Me senti totalmente à vontade. Está todo mundo lá de tênis, de blusa, arrumadinho, e o cara, o penetra, está lá, se destacando no meio da multidão e se escondendo, né? Mas é assim mesmo. Mas algumas pessoas já passaram por isso aqui, né? E tem esse entendimento, outras não, tá? Mas isso às vezes acontece na gente. A gente é convidado para locais que a gente de repente nem conhece o que está se comemorando, o que está se celebrando, o quem está fazendo aniversário, o que está acontecendo ali, a gente vai e aí vai aproveitando. Eu vou sincero com vocês, no mês de dezembro isso acontece com a maioria das pessoas. Eu sei que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas foi estabelecido no calendário ali romano, e a gente celebra hoje em dia, no dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus. Mas, como a Mari falou, Jesus nasceu, não importa o dia. Nós escolhemos esse dia, adotamos esse dia para celebrar esse momento. E é uma festa de aniversário. E a gente, com certeza, nessa altura do campeonato, hoje eu comprei um peru. Minha mãe mandou comprar um peru, fui comprar um peru. E um presunto também. Eita, a festa vai ser boa lá. Eu comprei um peru e um presunto e minha irmã vai levar uma farofa, Charlan. Tá de brincadeira, né? Aí não dá, mas tudo bem. O Davi está dizendo que vai e não vai levar nada, só a boca. Mas isso aí já é praxe, é a fome e a sede sempre.
entendeu? Isso a gente já conhece, já tem uns 15 anos. Mas, brincadeiras à parte, nós celebramos o nascimento de Cristo de uma forma que, das coisas que a gente menos lembra, é que Ele nasceu, que Ele está fazendo aniversário. E o tema dessa mensagem de hoje, deixar para a Fernanda que está assistindo a gente online. Tá baixando o volume? Tá ok? Tá tudo ok? Se eu mexer no meu microfone, estava tão bom. 02 ali, do som. A gente celebra o nascimento de Cristo, mas numa altura dessa, a gente já sabe mais ou menos qual é a roupa que a gente vai usar, já comprou até. De repente, que nem eu, já comprou o peru também, já está preparando a ceia. Lá no grupo da família já está a maior confusão, porque uns querem passas no arroz, outros não querem. Entendeu? Então vai ter que ter 2 arroz para variar. Cebola nem pensar, dona Helena, para mim, tá? Se me convidar, não coloca cebola em nada, beleza? Ou se colocar, faz que nem minha mãe, ela bota tudo no liquidificador para mim, né, mãe? Isso. Eu não gosto de textura, eu gosto do sabor, mas eu não gosto da textura. Vocês já estão ensinados aqui, tá? Quando me convidaram para jantar na casa de vocês. Mas a gente já preparou tudo para a ceia de Natal. E será que a gente lembrou do aniversariante? De repente a gente está mais uma vez, ou vou ser sincero com vocês, a grande maioria das pessoas está mais uma vez indo de penetra no aniversário de Jesus. Vai comer, vai se divertir, vai com a roupa errada, vai aprontar todas e não vai saber nem o nome do aniversariante. Não escutei nenhum vixe, tá? Porque vocês estão gostando. A Glória deu misericórdia ali. Como eu estava falando, eu também sei que Jesus não morreu dia 25/12. Mas é... Oh, desculpa, obrigado. Tem os 2 assessores de Bíblia aqui, tá, gente? Os professores aqui, eles sentam na frente e eles me corrigem automaticamente. Muito obrigado, Eziane. Entendeu? É muito bom ter eles aqui na frente. Jesus não nasceu no dia 25/12, né? A gente sabe disso. Mas Ele nasceu. E toda pessoa que nasce, a gente celebra o aniversário dela, de alguma forma. E você já parou para pensar como é que você está fazendo os preparativos para o aniversário de Jesus nessa semana? Nós estamos no nosso culto de Natal. Nossa igreja, ela celebra o Natal com as famílias. E nós temos o nosso culto de Réveillon, né, de passagem de ano. Mas o que foi que você preparou de presente para Jesus nessa semana? Para se perguntar. Eu não estou querendo te constranger, mas para se perguntar sobre isso. Todos os motivos que você tem para celebrar essa data são válidos. É bom comemorar em família, é muito bom a gente estar junto, a gente cear, a gente se alegrar, a gente se divertir. Na minha família é uma bagunça santa, é uma bênção. Tem bingo, tem confusão, tem gente que leva chocolate caro, leva chocolate barato. A gente fez um Natal lá na casa da minha mãe essa semana. Semana retrasada era presente de R$20, entendeu? Eu só dei presente de R$20. Os meus presentes são inesquecíveis, entendeu? Comprei um violão de plástico, comprei uma pescaria infantil, todo mundo adorou, entendeu? Dinheiro fake, eu disse que tinha dinheiro dentro dos o pessoal adorou, Samuel, foi uma bagunça, entendeu? Minha cunhada ficou irada comigo, ela levou a sério, foi no centro comprar presente, eu fui bagunçar. Mas abre tua Bíblia lá em Isaías 9, a gente acabou de cantar isso aqui, o segundo louvor de hoje. Aliás, os louvores de hoje parece que é uma conexão espiritual, parece não, tenho certeza. É a palavra todinha cantada hoje. Glória a Deus. Isaías 9, 6 e 7 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amém, glória a Deus.
Essa é uma profecia messiânica que fala de quem? Jesus. Amém? Todos nós concordamos e já aprendemos isso. O aniversariante da semana. Nesse tempo de Jesus, dá um pano de fundo aqui para vocês. Quando Jesus começou o ministério dele, né? Ele começou a atuar ali nos seus 30 anos. O povo judeu estava sob escravidão de Roma. E eles buscavam incansavelmente o cumprimento das profecias bíblicas. Essa profecia, que o menino ia nascer e um governo estava sobre os ombros dele. E eles criam que ia haver uma libertação natural do povo de Israel de um jugo dos seus inimigos. Jerusalém ia ser liberta novamente. Amém? Mas Jesus vem exatamente na contramão disso. E é exatamente aí onde tem um choque de realidade com aqueles que estavam esperando um Messias guerreiro, um Messias rei, um Messias político. Isso, está aqui, essa turma aqui é top. Obrigado. Estavam esperando um político para libertar, um guerreiro, talvez um Davi que derrubava Golias, um Moisés que libertou o povo do Egito, um Josué que passou 40 anos ganhando batalhas. Não. Jesus entrou num jumentinho, disse que o meu reino não é natural. E sabendo de todo o estrago que Jesus ia causar, o nosso adversário, Satanás, o inferno começa a se mobilizar contra Jesus. Abre tua Bíblia lá em Mateus 4. Não sei se você entendeu qual é o propósito dessa mensagem, mas nós estamos falando sobre quem é Jesus. Nosso propósito aqui hoje à noite é sair conhecendo mais de quem é esse Jesus. E esse Jesus, logo de cara, no começo do ministério dele, ele faz o quê? Ele derrota Satanás. Mateus 4, do 1 até o 11, Tito, por favor. Hoje vocês vão ler a Bíblia, tá? Se vocês não leram. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A Bíblia fala que, logo no próximo versículo, que Satanás se retira da presença do Senhor. E ele volta o foco para onde? Para mim e para você. Porque uma vez que ele não pode derrotar Jesus, ele vai tentar atacar o quê? A criação. Amém? Vocês estão aí ainda? Para entender melhor quem Jesus é, a gente precisa, literalmente, passear por toda a palavra. Bem, e se a gente fosse parar aqui para falar
de todas as características, de todas as promessas, de todas as realizações que o Senhor fez. Eu acho que está lá no final de Lucas, que nem todos, é Lucas, meus arautos da palavra. Pois é, um dos dois, eu acho que é Lucas, mas tudo bem. Gostaram dos arautos da palavra? Depois eles me dizem. Nem todos os livros do mundo seriam capazes de colocar tudo que Jesus fez no ministério dele em 3 anos. Então, se eu passasse aqui a semana todinha falando sobre as características de Jesus, para a gente entender melhor do quem ele é, não ia surtir o efeito. Então, eu estava orando em casa e pedi para o Senhor pontos chaves de quem é esse Jesus. E a primeira coisa, como eu acabei de falar, que a gente tem que passear pela Bíblia toda para entender melhor quem Jesus é. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em João 1. Apesar de estar no Novo Testamento, esse texto ele fala exatamente sobre a criação. Do 1 ao 11, tá, Tito? 1. Vocês abriram aí, amém? Os 3 aí que já abriram. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João Batista. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que o que era seu, mas os seus não o receberam. João, o apóstolo amado de Jesus, está falando exatamente sobre ele. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, independente da sua tradução, mas o que a gente tem que entender nesse capítulo 1 de João é que Jesus estava lá no princípio com Deus, e o Espírito Santo que pairava sobre as águas lá em Gênesis. E por intermédio dele todas as coisas foram feitas. Vocês acabaram de ler aqui. Amém? Então, esse Jesus, ele participa da criação. Eu e você, do universo. Amém? E olha só como é que a gente esquece de celebrar da forma correta o aniversariante do cara que fez o universo. Complicado, né, Samuel? Gente, Jesus participou da criação do homem, participou da criação do universo. E esse é o Jesus que nós temos que conhecer. É um Jesus que cumpre todas as promessas que estão escritas na Bíblia. Apenas em 3 anos de ministério. Isso é totalmente impossível para um ser humano normal ou um ser humano fora da curva fazer. Mas para o Filho de Deus não. Não tem coisa impossível para ele. Amém? João 14:10 fala desse mesmo Jesus como o bom pastor. O Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não é assim? Nada me faltará, de nada terei falta. A gente vai já ler que o Pai e o Filho, eles são um. E esse Jesus que nós devemos ser lembrados de quem é, porque eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já o aceitou
já o conheceu. Esse Jesus, ele também, além de ser criador do universo, junto com o Senhor, ele também é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Na grande maioria das vezes você não vai ter um pastor do teu lado nas tuas horas mais difíceis. Você vai precisar ligar para ele, você vai precisar de alguma forma entrar em contato. De repente demora para você ser respondido, a pessoa está trabalhando, mas o bom pastor, ele está disponível o tempo todo. Segunda característica de Jesus, queria que vocês abrissem Mateus 16, 13 até o 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preciso te lembrar quem é Jesus. Um Jesus criador, um Jesus bom pastor, um Jesus filho do Deus vivo. E por que é que tem um vivo nesse versículo? Primeiro, lógico, porque Deus não está morto, mas porque Ele se preocupa e age o tempo todo ao nosso favor. E é por isso que Jesus, quando está subindo aos céus lá no começo de Atos, Ele deixa o Espírito Santo. A obra dele estava completa, mas Ele deixa o Consolador, deixa a melhor parte dele. Um pedaço da criação fica enxertado dentro da gente, para que a gente não esqueça quem Jesus é. Aqui Pedro tem um dos melhores momentos, quando ele abre a boca, porque até aqui Pedro tinha uma dificuldade muito grande quando ele abria a boca, saia muita bobagem, né? Infelizmente. Depois que ele para de... se vocês não escutaram a minha pregação sobre Pedro, vocês iam ficar com raiva de mim até o terceiro tópico. Do quarto eu conserto tudo lá para ele. Mas na Bíblia também é assim. Ele só resolve as coisas no final do segundo tempo, Charlan. Ele vai lá e faz 2 gols de cabeça e acaba o jogo. Beleza? Game over. E aí ele segue firme em Atos. Entendeu? Mas Pedrão era vacilão. Pronto. Vacilando. Infelizmente, com todo respeito ao apóstolo, tá bom? Não estou querendo menosprezar, até porque é um homem que de uma lapada só 2.000 se converteram na primeira, bem? Então tem que respeitar. Mas ele estava em processo de transformação nesse momento. E nesse momento Pedro abre a boca e fala das coisas mais maravilhosas que ele poderia ter falado em todo o ministério dele. Ele reconhece Jesus como Filho do Deus vivo. Amém? Então nós temos um Jesus criador, nós temos um Jesus bom pastor, nós temos um Jesus filho do Deus vivo, que age, que atua, que é nosso intercessor perante ao Senhor, que está à direita do Pai nesse momento e deixou o Espírito Santo aqui dentro da gente. E sabe o que é que eu entendo com isso aqui? Quem é filho do Deus vivo, também está vivo. Queria que vocês abrissem. Não abre agora não. Em terceiro e último lugar, já está acabando. Escuta, pelo menos um A, né? Obrigado, valeu Tito que puxou o couro. Hoje
Eu estou acordado desde ontem, 6 horas da manhã. Passei a noite no hospital. Estou falando isso para minha honra e glória, tá? Mas só para compartilhar com vocês. Sobre esse Deus vivo, amém? Infelizmente, um dos pontos que o bicho mais pega para mim, falando com sinceridade com vocês, é com relação aos filhos. Quem me conhece sabe das histórias. Essa noite eu passei a madrugada no hospital com um dos meus filhos e foi um momento bem difícil, mas eu estava fazendo essa palavra hoje. E a revelação foi foi sobre esse Jesus Salvador. O processo não é fácil quando você passa por alguma dificuldade, mas eu creio que todo o processo que aconteceu hoje aproximou mais essa pessoa da salvação. Abre a tua Bíblia em Filipenses 2, por favor. Vamos lá, 2:5. Obrigado, Léo. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Vocês podem ler comigo? E sendo encontrado
Esse é o meu Jesus. Esse é o seu Jesus. Criador, bom pastor, um Deus vivo e Salvador. Fecha teus olhos aí, tá? O povo quiser subir aqui, pode vir. Jesus submeteu a cruz, porque essa era a vontade do Pai. E essa mesma cruz nos libertou. Não sei como você está aqui, você também que está assistindo a gente aí no YouTube. Me desculpa, mas eu sou de carne e osso também. Não existe outra forma de se você se achegar à presença do Senhor e você se aliviar das tuas cargas, e você trocar, na verdade, as tuas cargas com o Senhor Jesus, se não for aceitando Ele como teu Senhor e Salvador. Esse menino que nasceu, que o nome dele está sobre todo nome. Esse é o nosso Jesus.